a presença de todos. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício, sou presbítero na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro e sou presidente da Federação do Trabalho Masculino do nosso presbitério. E que Deus possa muito nos abençoar nessa reunião. E nós temos esse projeto, né? Enquanto estamos em quarentena, mas é um desafio para nós não pararmos com o nosso trabalho masculino. Então, Deus colocou no nosso coração de fazermos essas lives todos os sábados de manhã, e cada igreja, né, do nosso presbitério, onde a UPH está ativa, está como responsável por um sábado. Então, hoje, a igreja de Botafogo será responsável por esse trabalho, onde convidou o meu irmão Glauco, vai estar trazendo uma mensagem, né, de esperança para o nosso coração. Então, o nosso projeto se chama Semeando a Esperança. Por que Semeando a Esperança? Visto que nós temos vivido esse enclausuramento, né, e temos muitas pessoas com necessidades por conta dessa pandemia, necessidades espirituais. Então, temos visto pessoas com desânimo, pessoas com muita ansiedade, né? É papel nosso de cristãos, né? Levarmos a esperança que vem da cruz de Cristo, que vem da nossa salvação. A esperança que está no nosso coração, devemos semeá-la, devemos invadir o mundo aí com essa esperança, levando a ressurreição de Cristo, a esperança do nosso Salvador àquelas pessoas que se encontram desanimadas, ansiosas, né? Sem saber para onde esse mundo está indo. Nós sabemos para onde o mundo vai, nós sabemos da nossa esperança, nós temos a certeza entranhada no nosso coração, e é nosso dever levar essa esperança adiante. Então, esse projeto tem esse objetivo, de que nós, como cristãos, possamos levar a esperança àqueles corações que, nesse momento, estão desesperançados. Eu vou pedir ao irmão Eduardo que faça uma oração para nós de abertura, meu irmão. O senhor pode orar para a gente abrir o trabalho? E, em seguida, eu passo para o Jorge, se o Jorge quiser dar uma palavra, como sendo ele o presidente da UPH lá de Botafogo, se ele quiser dar uma palavra logo em seguida. Eduardo, em nome de Jesus, pode orar para a gente. Bom dia, meus irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento em que vamos estar reunidos, Senhor, num mesmo propósito, de acalentarmos o nosso coração na Tua palavra, na firme esperança que temos em Ti, Senhor, pois Tu tens domínio sobre todas as coisas. Tudo está debaixo das Tuas mãos. Tudo acontece mediante a Tua vontade. Quebranta os nossos corações, Senhor, diante da Tua vontade, mas também nos enche, a cada um de nós, Senhor, cada vez mais da presença do Teu Espírito, para que possamos cumprir aquilo que Tu nos tem ordenado. Irmos, pregarmos o Evangelho, pregarmos essa palavra de esperança para cada coração que está próximo de nós, para cada vida, para cada família, os nossos próprios familiares. Senhor, te agradecemos, porque podemos juntos em Ti termos a esperança em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Seu microfone, Jorge. O meu... Bom, deixa eu falar direto. Amém. Agora tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Beleza. Bom dia a todos. A gente está falando aqui de esperança, né? E nós devemos, como cristão, como PHs, levar a esperança não só para nossas igrejas, para nossos irmãos e principalmente para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Em relação à situação que nós estamos vivendo hoje, tem muitas pessoas realmente desesperançadas. Tem gente até do meu conhecimento de trabalho, tá? Que fala até em suicídio, ok? E paz, meus irmãos, que isso não é só fora da igreja, não, ok? A gente tem vivido isso também dentro da igreja. A nossa igreja ela é bastante ativa, não só o PH, mas a Junta Diaconal e todas as sociedades internas. A gente tem trabalhado em relação também aos abrigos. A gente tem dado e a gente vem dando atenção aos abrigos, tá? Pelo menos eu estou há 12 anos lá e tem sido realmente bastante ativa.
não só o abrigo presbiteriano, que é do conhecimento de todo mundo, mas o lar samaritano e o desafio jovem. Como a gente está falando de levar esperança, a gente também precisa levar alimento para essas pessoas. E todos eles estão vivendo um momento muito difícil, onde as pessoas que mantinham, que ajudavam esses abrigos, a maioria deles não tem ido. Impossibilidade de ir até o local, né? Tem gente que prefere dar só o alimento, mas tem a preocupação de dar o dinheiro, de transferir o dinheiro. É normal isso. Ou seja, por causa dessas dificuldades que a gente está vivendo, essas doações não estão chegando até o abrigo, até os abrigos, né? E eles hoje estão vivendo assim muita dificuldade. Então eu estou aqui, tá, em nome da UPH de Botafogo, fazendo aqui um apelo a todos os colegas, né, que a gente leve para nossas igrejas, né, presbiteriana, vamos pensar aqui, estado do Rio de Janeiro, ou pelo menos aquela que a gente possa alcançar, porque eu não admito que esses abrigos passem por essas dificuldades. Se a gente dividir, você quer ver? O abrigo Desafiando Jovem, quem conhece, o abrigo Desafio Jovens, né? Ele tem mais ou menos 60 a 63 pessoas. Ele abriga mais ou menos normalmente de 40 a 63, 65 pessoas que foi pego na rua, viciados, drogados, né? Álcool, desesperançados, pedindo para morrer. Quem conhece o abrigo sabe do que eu estou falando. E ele se mantém pelo menos com R$ 1.800 a R$ 2.000 por mês de alimento. Eles não estão recebendo 20% disso durante esses dias aí que nós estamos vivendo. Eu vejo que isso é muito pouco, né, se a gente dividir entre nós. É muito pouco. A gente gasta muito mais do que isso numa saída que a gente faz com a nossa família. Desculpa, irmão, mas é mais um... Eu estou abrindo o coração mesmo, porque acaba que você sozinho não consegue fazer, né? E aí a gente recorre aos irmãos, aos amigos, né? Quem a gente conhece, para a gente poder dividir isso. Eu costumo dizer o seguinte: se chegar um caminhão de barro na porta da minha casa, para mim descarregar e colocar tudo para dentro, eu vou levar 2 dias, 3 dias. Mas se a gente pegar 10 irmãos, 20 irmãos, a gente vai fazer isso num dia. Então, fica aqui o meu apelo, tá? Eu quero me colocar à disposição, queria pedir ajuda dos irmãos, né? Para a gente poder trabalhar em cima disso, para a gente tentar ajudar esses abrigos nesse momento. Porque agora, por exemplo, a gente teve o conhecimento que o abrigo de jovens, né? Vai ter que dispensar 30 pessoas, porque não tem lá o que comer. E essas pessoas não têm para onde ir, aonde dormir, não tem família, vão para a rua de novo. Então, a gente está tentando segurar essa onda lá, tá? E eu estou aproveitando esse momento para fazer esse apelo, ok? Então, desculpa, mas é necessário a gente falar sobre isso. A apresentação do nosso irmão Glauco, né? Já foi feita aí no convite que a gente fez a ele. De antemão, eu queria agradecer a todos, queria agradecer o Glauco, que logo de pronto aceitou aí o nosso convite para poder estar compartilhando conosco a palavra que Deus já colocou no coração dele, ok? O Glauco é um grande irmão, ele é professor de escola dominical em nossa igreja, junto com a esposa, suas filhas, seu casal de filhos, eles têm somado muito em nossa igreja. Tá? Já trouxe uma palestra para a gente a nível UPH sobre previdência, que foi muito útil e esclarecedor para a gente. E a gente está aguardando ele para uma outra palestra em nossa igreja, que se logo em breve a gente, passando tudo isso, a gente vai fazer. Então, meu irmão, eu passo a palavra então para o nosso irmão Glauco, ok? Bom dia, meus queridos irmãos. Primeiro eu quero registrar minha gratidão, carinho do
nosso diácono Jorge Sarito em fazer esse convite em nome da UPH, registrar que nós todos, de fato, juntos, que somos grandes, unidos em Cristo. Registrar também que esse movimento que vemos a UPH envolvida é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. De fato, as pessoas estão tendo as suas necessidades aumentadas nesse período e, em razão dessa situação, é muito importante que façamos aí um papel também de cobertura social, com o que for possível, como for possível. Registrar que eu venho conversando com algumas pessoas sobre a questão do acesso aos benefícios previdenciários e assistenciais que o governo vem disponibilizando, exatamente também para ser uma alternativa a esse momento delicado. E aproveito esse momento para me colocar à disposição aí da UPH, de todos os irmãos. O nosso diácono Jorge tem aí o meu telefone e pode disponibilizar para quem tenha interesse. Eu tenho orientado as pessoas nesse período com relação tanto ao auxílio emergencial como ao requerimento de benefícios previdenciários. A gente, inclusive, essa semana vai soltar uma série de vídeos na internet para facilitar, ensinar as pessoas a acessar esses benefícios de forma eletrônica. Infelizmente, todos esses benefícios só estão sendo acessados de forma eletrônica. Essas filas enormes que a gente tem visto aí na Caixa Econômica e, às vezes, em outros lugares, não se justificam, pelo menos a priori. E é muito importante esse nosso papel de igreja, no sentido de levar informação, conhecimento, e quando não tendo outra possibilidade, o alimento. Eu pergunto, só para eu poder me organizar aqui, quantos minutos eu terei? Eu acredito que você pode falar aí em torno de 15 a 20 minutos, eu acredito. Pode ser, William? Pode ser, Maurício? Pode ser, né, Maurício? Não, pode ser sim. Depois a gente abre espaço, como a gente fez na outra reunião, e a gente tem aquele bate-papo, né? Então, assim que o irmão acabar a sua explanação, a sua meditação bíblica, a gente abre para a gente discutir, né, em grupo. Pode ficar à vontade, meu irmão. Muito obrigado. Então, vamos lá. Eu vou ler com os irmãos no livro de Atos, capítulo 27, versículo 20 a 26. Atos, capítulo 27, versículos 20 a 26. Para mim, é uma das passagens que podemos abordar com bastante pertinência ao tema versículo 20 ao versículo 26. E aí eu vou ler. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto senhores. Tende bom ânimo,
Pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Meus irmãos, talvez o título dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão. E aí usaremos como versículo base o versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Podemos observar aqui, já há alguns dias, chovia muito. Uma grande chuva se colocava sobre aquele navio. O navio havia partido de Creta e o objetivo deles era chegar a Fenícia, que era um porto com maior infraestrutura, um porto capaz de abarcá-los ali, de recebê-los e onde eles pudessem. Paulo já havia dito a eles que essa viagem ela não seria uma viagem saudável, seria uma viagem que colocaria a vida deles em risco. Mas eles insistiram e foram. E Paulo estava aqui na condição de alguém que estava sob tutela, estava preso. Aqui, nesse contexto, a informação interessante do que estava diante dos olhos daqueles homens. Imagine a gente no mar e com o objetivo de chegar a um determinado lugar e o que está normalmente diante dos nossos olhos. De manhã, quando o sol nasce, observamos o que dá tranquilidade ao navegador é olhar para cima e perceber o céu limpo, as estrelas, né? Então, os pontos de estabilidade da paz desse navegador, da calma do navegador, são o sol e as estrelas. O que representa a sua tranquilidade é aparecer sobre si o sol e aparecer sobre si as estrelas. No caso de Paulo e dos seus companheiros de navegação, já fazia alguns dias que não tem estrelas. O que faz a gente perceber a continuidade, a estabilidade de uma situação de não estar diante dos seus olhos nem sol nem estrelas. Você vê que o sol passa em torno de 12 horas diante de nós e as estrelas. Então, estamos falando de dias consecutivos nos quais aqueles ocupantes do navio olhavam para o céu procurando o sol, olhavam para o céu procurando estrelas e apenas lhes aparecia tempestade. Essas mais constantemente eles estavam em busca de sol, estavam em busca de estrelas para se lhes tranquilizar a expectativa de um rumar e diante deles apenas aparecia tempestade. Até o momento em que, por não serem capazes de dominar o navio, já haviam abandonado o navio à deriva no mar, eles perdem completamente, dissipa-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Pois bem, estamos vivendo um contexto similar, né? Estamos vivendo um contexto em que, no nosso país, principalmente, nos últimos dias, as notícias elas são muito ruins. Começamos o mês de março com avisos, com predições sobre
o crescimento da pandemia, sobre a necessidade de estarmos em isolamento para impedir a proliferação da infecção e, num determinado momento, entendemos que isso duraria em torno de dias, né? Poucos dias. Poucos dias eram o bastante para que nós superássemos esse período. Depois vimos que não foi e começamos a falar de mês, né? Um mês é necessário, mais 15 dias, depois mais 15 dias, escolas fechadas, comércio fechado, locomoção complexa. Estamos vendo aí cidades onde as pessoas estão sendo impedidas de entrar, de sair. E, nesse contexto, eu nos assemelho a esses marinheiros, a esses navegadores que estavam buscando sol, estavam buscando estrelas e, no entanto, só viam tempestade. Essa situação é uma situação que pode ter as mais diferentes aplicações, né? Fiz essa aplicação em relação ao contexto global, né? Ao contexto da nossa sociedade, mas nós podemos fazer uma aplicação pessoal. Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos olhando em busca de algo que nos traga esperança, que nos traga estabilidade, que nos traga um revigor para continuar a caminhada, para chegar a um determinado lugar, e no curso do caminho os nossos olhos apenas enxergam o tumulto, a tempestade, a dificuldade. Como olhar num momento como este com esperança? Se nós estivermos neste contexto em que o nosso barco já está à deriva, não temos mais o controle, não temos mais a possibilidade de direcionamento, não temos mais o centro de direção, já não está mais nas nossas mãos. A chuva toma a nossa visão de tal maneira que estamos incapazes de olhar além da tempestade. Como fazer num momento como este para manter a esperança? Todas essas informações que desalimenta a esperança. É um contexto que vitima a esperança. E é exatamente por isso que esses navegadores vêm se dissipar a esperança. Muitas vezes, no nosso espaço íntimo, no nosso campus nesta posição, não mais vemos algo que nos traga esperança. E, como consequência da falta de esperança, a nossa conduta começa a também ser impactada pela falta de esperança. Quando estamos num contexto em que nada nos oferta esperança, o nosso comportamento acaba sendo impactado por isso. Nós acabamos agindo como quem não tem esperança. Isso acontece também aqui com esses navegadores. Eles ficam sem comer. E a gente, na continuidade da leitura, vocês podem perceber que havia mantimento no navio. Eles não ficaram sem comer porque não tinham o que comer. Eles ficam sem comer como impacto, como consequência de uma desesperança, de um cenário de desesperança. Eles deixam de comer porque estão absolutamente tomados pela falta de esperança
que lhes dá a certeza de que vão morrer. E nesse cenário há uma coisa que acontece que nos chama a atenção. O versículo 21 vai dizer o seguinte: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, vou parar aqui. Num contexto em que há um reinar de desesperança e há uma limitação de alimentação, as pessoas não estavam comendo, o comportamento normal, comportamento esperado para estas pessoas é que eles estivessem cabisbaixos, que eles estivessem sem forças, que eles estivessem prostrados. No momento em que aquele barco está tomado de pessoas com a sua conduta tomada pela prostração, o Paulo se põe de pé. O primeiro comportamento que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos assumir neste momento em que a sociedade está prostrada e que a desesperança domina a mente e os corações das pessoas, em que as notícias que se colocam diante dos nossos olhos trazem aparência de pura tempestade, é nos colocarmos de pé. A igreja que o Senhor Deus instituiu, que é propagadora da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma responsabilidade neste momento, que é estar de pé. Ainda que muitas instituições, ainda que aqueles de quem se espera uma palavra de orientação, o capitão do navio, o presidente da República, o ministro, o governador, o prefeito, as instituições que gozam desta competência, desta responsabilidade de atribuir um direcionamento e uma palavra de incentivo nos momentos de crise, ainda que isso aconteça, nós devemos, enquanto igreja, mesmo que aparentemente não fosse esse o nosso papel, Paulo estava ali como prisioneiro, devemos estar de pé. Segundo, Paulo traz uma palavra do Senhor. Está escrito aqui no versículo adiante, senhores, versículo 21 ainda, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. Sua habilidade neste momento de ouvir e de transmitir a palavra do Senhor. Temos a responsabilidade de estar de pé. Temos a responsabilidade de ouvir a palavra do Senhor. No momento em que os ouvidos são tapados pela desesperança e pela visão turva de tempestade, num mundo que bate cabeça diante de uma pandemia que superou todas as expectativas, nós temos a palavra do Senhor para ouvir e temos a responsabilidade de repeti-la àqueles que estão perdidos, que estão sem saber para onde vão. Mas, por fim, temos mais uma missão, que é a missão de trazer-lhes duas aplicações, duas orientações práticas. A primeira é que eles tenham bom ânimo, que o cenário não diz a verdade,
que a situação não inviabiliza a manifestação de salvação do Senhor, que o momento não cala a verdade da palavra de Deus, que disse para Paulo: Paulo, você ainda tem que comparecer diante de César. Nós temos uma missão. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma missão. Vamos propagar o Evangelho, vamos dizer a verdade do Senhor, vamos pregar a salvação de Cristo até o momento em que Ele virá nos buscar. E assim faremos. Assim continuaremos fazendo, porque temos uma missão. E esta palavra é uma palavra de ânimo. É uma palavra de reinjeção de ânimo. De dizer para os outros o seguinte: olha, esse momento ele está tenebroso, tempestuoso, complicado, mas tem de bom ânimo. Isso vai passar. Há um momento de cessação daquilo que é ruim. A tempestade pode ser duradoura, mas é apenas uma tempestade. Atrás da tempestade tem sol, tem estrela, tem esperança. Ainda que os olhos não vejam, ainda que a sensibilidade tenha se perdido destes luminares, eles estão lá para nos apontar a estabilidade da esperança e da fé que nós devemos ter no Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo traz a segunda informação, que é a seguinte: portanto, senhores, têm de bom ânimo, porque eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. No momento de desesperança, nós precisamos pregar fé. E precisamos trazer uma orientação prática no sentido de que, porém, diz lá, porém é necessário 26, que vamos dar em uma ilha. Paulo dá a orientação. Paulo diz aonde vão parar. Lá na frente, Paulo diz para eles: olha, vocês estão há 14 dias sem comer, comam, porque vocês vão sobreviver. E para sobreviver é importante que vocês comam. E essa aplicação prática da palavra que é de fé, nós também precisamos ter. Isso se acopla ao que foi dito aí pelo diácono Jorge. Nós temos que ter um comportamento proativo, eficiente. Vamos dar a palavra de Deus de esperança, de fé, mas vamos também interagir com o sistema, com as políticas públicas, com o que está sendo feito, fazer a nossa parte de alteridade, de sociabilidade, ajudar quem precisa, dar de comer a quem tem fome, porque ao final deste tempo, aqueles que o Senhor nos deu, disse o anjo apóstolo Paulo: eu lhe dei todos os que estão neste navio. Nenhum deles se perderá, e nenhum deles se perdeu. Lá na frente, nós vemos que o Senhor provê uma forma de todos chegarem sãos, chegarem com vida até a terra firme. Paulo e os demais prisioneiros vão nadando. Os outros sobem pedaços de madeira que boiam, coisas como pranchas, até chegarem à terra firme. Mas a vida deles não se perde por uma tempestade. O que nós temos para concluir esta mensagem é que a tempestade deste tempo não extinguirá a nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança. Porque a nossa fé provém da nossa relação com o Senhor, de ouvir, entender, acatar, compreender e aplicar a palavra que o Senhor nos dá. A nossa esperança é quanto ao seu cumprimento. O Senhor nos disse, Ele cumprirá. O Senhor nos garantiu vida abundante, paz nos momentos mais tempestuosos. O Senhor cumprirá. O Senhor nos garantiu vida eterna. Ele cumprirá. E a nossa vida foi comprada pelo Senhor Jesus Cristo com o preço de sangue na cruz do Calvário. E por isso, nós somos dele. Paulo diz isso.
aquele de quem eu sou e a quem eu sirvo. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, somos dele e vamos servi-lo, trazendo palavras de vida, fé e esperança nesse momento de tempestade, porque o Senhor nos garante que atrás da tempestade tem sol, tem estrela, tem terra firme, aguardando cada um de nós. Que Deus nos abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus Amém. continue. Pode desmutar todo mundo aí, por favor. Irmão Glauco, em nome da Federação dos Homens, eu quero te agradecer pelas prudentes palavras. Eu creio que você escolheu um texto realmente muito profícuo, um texto realmente que nos faz pensar sobre a soberania de Deus em todas as coisas. Eu quero lhe agradecer em nome da Federação, pedindo que o Senhor continue lhe dando palavras sábias para que você também possa continuar plantando, semeando esperança no coração de tanta gente. E eu gostaria de pontuar duas palavras que você falou, que eu acho que a gente pode começar a conversar sobre, abrindo, né, para todos nós aqui, nós começamos a discussão por duas palavras que eu achei muito interessante que você falou. A primeira, que você falou que é tempo de ouvir, tempo de ver. E o Jorge, no começo, também foi muito pontual, muito feliz na colocação dele, dizendo que, mostrando, né, que ele já está vendo. Então, eu penso que a situação toda que nós estamos vivendo, como cristãos e como o mundo no geral, é uma oportunidade gigante de Deus para que nossos olhos se abram para aquilo que realmente importa. A gente precisa olhar, ver, e o que importa realmente na face da terra são as vidas. Jesus veio, né, naquela cruz, morreu, derramou o seu sangue, não foi por um sistema financeiro, não foi por bens materiais, não foi por instituições que Jesus morreu, quer dizer, não foi por governos que Jesus morreu, não foi por grandes instituições que o homem construiu que Jesus morreu, mas Jesus derramou o seu sangue por vidas, né? As vidas são preciosas aos olhos de Jesus e nós precisamos ver, assim como o Jorge falou, né, que os olhos dele já estão abertos, né, para aqueles que estão passando dificuldade. Então, você pontuou muito bem isso, né? É tempo de vir e ouvir e ver o que está acontecendo. Que Deus possa continuar nos mostrando isso e que nós não só venhamos a ver, né, mas que nós possamos agir, né? Porque o fundamento do amor, né, de Deus é fazer alguma coisa, né? Que a gente possa ver a situação como desses internos que estão passando dificuldade e nós vendo isso possamos agir, né? Não ficamos só vendo, né, observando, que é muito bom orarmos, mas Deus também nos chama a responsabilidade de, olha, gente, esta situação está posta, vamos fazer alguma coisa. Então, que nós possamos também agir nessa situação. E outro ponto que você falou, muito, muito próprio, foi a questão do ânimo diante do cenário, né? O cenário parece catastrófico, o cenário parece, né, essa viagem de Paulo parece que não tinha solução alguma, mas nós não devemos perder o ânimo, porque atrás desse cenário todo existe um Deus que não deixou seu trono, né? Os pilares continuam e não é o cenário que deve moldar os nossos passos, mas sim o Deus que sustenta todos os cenários. Então, você pontuou muito bem a questão do ânimo, olhando, né, para aquele que sustenta tudo. Então, eu gostaria de abrir aos meus irmãos para que a gente possa conversar sobre esses tópicos e se tiver mais algum irmão que gostaria de pontuar, o espaço está aberto, meus irmãos. Pastor, quer falar? Will, pode soltar todos os áudios aí, se você puder. Só uma orientação que eu dou aqui é porque a gente tem irmãos que estão nas demais atividades, às vezes tem pessoas que estão com ruído do lado de fora, então para habilitar o microfone, eu acho que é melhor cada um fazer isso daí onde está. E assim, eu estou moderando aqui. Sempre que aparece um ruído diferente, eu tento mutar aqui. Eu sou o anfitrião da reunião, então eu posso ficar mutando quem tiver
com algum ruído e tal. Mas eu acho que para efeito de organização, cada um pode liberar o microfone quando quiser falar. Tem, inclusive, uma dica que eu dou, que eu até estou usando esse no momento, que é usar a barra de espaço. A barra de espaço, quando você está apertando ela, o microfone fica liberado. Soltou, o microfone fecha. Então, fica a dica para que a gente consiga fazer da maneira mais organizada possível, tá legal? Reverendo Isaías, por favor. Reverendo, o seu áudio, o senhor tem que... Isso. Uma pergunta ao doutor Glauco. Ele está ligado ao INSS, né? Eu queria saber se há esperança na área econômico-financeira para algumas pessoas que já são até idosas, não têm pensão, não têm aposentadoria, se há condição de uma aposentadoria, mesmo elas não tendo contribuído, de um salário mínimo. E a partir de que idade? Se o irmão puder trazer essa informação, ela vai ser valiosa, porque nós vamos trabalhar nas UPHs, juntamente com as juntas diaconais, para levantar pessoas que estão nessa condição. Não têm pensão, não têm aposentadoria e podem, né, ser aposentadas com um salário mínimo, mesmo sem terem contribuído. Há essa possibilidade? Há essa esperança, doutor Glauco? Reverendo Isaías, uma alegria falar com o reverendo. Vou lhe dizer o seguinte, de forma bastante sucinta, nós temos duas metodologias de recebimentos a priori de distribuição de renda por via do governo federal. O primeiro deles é a política pública de previdência e o segundo, a política pública de assistência social. Na política pública de previdência, o sistema é contraprestacional, ou seja, é necessário haver contribuição para haver aposentadoria. Na assistência social, se elenca um conjunto de pessoas que, quando estão em determinadas situações, elas fazem jus a pagamentos, a benefícios, a ajudas governamentais. Esse auxílio emergencial é um caso clássico deles, é um exemplo disso. Mas um outro exemplo é o benefício da Lei Orgânica de Assistência Social. A Lei Orgânica de Assistência Social estabelece o BPC, que é o benefício de prestação continuada. E esse benefício para idosos acima de 65 anos de idade se volta para atender pessoas que tenham renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Uma recente atualização da lei teve a sua aplicação suspensa pelo Tribunal de Contas da União, subia essa renda per capita para metade de um salário mínimo. Mas no judiciário, de forma constante, essa renda mínima de metade de um salário mínimo tem sido aplicada. Por esta razão, respondendo, não há uma aposentadoria, existe um benefício, mas esse benefício é de assistência social e se volta a um conjunto de pessoas que estejam em determinadas circunstâncias. Tem que ter mais de 65 anos e a renda per capita dela, a renda por membro da família, tem que ser inferior à metade do salário mínimo, pelo menos de acordo com essa dificuldade de aplicação que eu coloquei, porque a Justiça tem um entendimento e o Executivo outro. Obrigado pela resposta satisfatória. Estou satisfeito com a resposta. Muito obrigado. Agora, deixa eu aproveitar e dizer o seguinte, eu me coloco à disposição, reverendo, e como eu já disse aqui para os demais, meu telefone vou disponibilizar via o irmão Jorge Sarito, para essas dúvidas, orientações,
o que for necessário aí em relação ao acesso dos benefícios previdenciários e benefícios do auxílio emergencial nesse período, notadamente nesse período, porque nos demais dias a gente, né, na situação normal, as pessoas buscam um amparo direto ao INSS, etc. e tal, mas nesse período vocês podem fazer contato, que a gente orienta, enfim, remotamente a pessoa vai conseguir fazer os seus requerimentos tendo direito, enfim, e receber a orientação adequada. Alguém mais quer falar, gente? Fica à vontade, viu? Ok, então deixa o falador falar. O Eduardo quer falar um pouquinho. Mais uma vez, bom dia. Irmãos, essa palavra que o Glauco nos trouxe, ela vem nos incomodar, principalmente em nós sermos esse veículo de esperança. Assumir uma atitude, às vezes, é muito pessoal e, às vezes, complicado. Mas, independente disso, cada um de nós, no seu âmbito, no seu pequeno espaço, deve assumir com amor, com fé e esperança essa atitude. Esta semana eu fui convocado para trabalhar. Eu trabalho no INEA, órgão ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, num laboratório que faz as análises das amostras de água de todo o estado do Rio de Janeiro. E eu fui convidado a trabalhar 3 dias na semana, de 15 em 15 dias, para que não se percam os dados nesse período de pandemia. Eu fui o único técnico que fez uma reclamação sobre qual material de segurança EPI seria nos dado, já que nós estamos no período de pandemia. Nos forneceram todo o material, mas eu trabalho com pessoas que são terceirizadas. E, infelizmente, eu recebi 2 máscaras de proteção hospitalar, da marca 3M, uma boa marca, categoria FF2, então, para bactérias e vírus. E a pessoa que trabalha comigo no mesmo lugar, na mesma bancada, recebe as mesmas amostras, ou seja, está na mesma exposição, ela não recebeu máscara nenhuma, porque ela é terceirizada. E eu peguei as 2 máscaras que eu tenho. Na verdade, a vida útil da máscara, sendo bem utilizada, é pouca, ela não é muito. Eu deveria receber praticamente uma máscara por semana, e eu recebi uma máscara para trabalhar 2 vezes, somente. Eu fiz uma loucura. Eu dei uma máscara para a colega que trabalha comigo. Porque eu tenho que confiar no Senhor, não tem jeito. Da mesma maneira como na semana, 15 dias atrás, eu entrei nesse app da Caixa, que ninguém consegue receber nada por ele, e pedi um direito que eu tenho de um depósito de fundo de garantia. Eu tenho uma conta já inativa há mais de 3 anos, e a lei me garante o resgate. Então, eu entrei, fiz o pedido e comecei a ver aquela problemática toda de que as pessoas não estavam recebendo. E, numa atitude de fé, eu nem dobrei o joelho, sentado aqui no sofá, falei: Senhor, toma nas tuas mãos esse app e que tudo aconteça segundo a tua vontade. Qual foi a minha surpresa? Na minha conta foi depositado todo o fundo de garantia que me era devido. Por que eu estou falando isso? A gente não pode deixar de, apesar de aparecerem dificuldades pela TV,
Eu não estou dizendo que não existe um problema no aplicativo da Caixa Econômica. Mas, mesmo assim, nós devemos incentivar as pessoas a agirem pelos trâmites normais, mas com fé. Porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Nós temos muito medo da palavra fome. Mas o que está acontecendo, a verdade, é que a maioria da população de classe média está engordando dentro de casa. Então, nós devemos ter a realidade bem presente. Quando as pessoas falam, existem pessoas com fome, mas existe uma grande maioria de pessoas que estão muito mais preocupadas com você mesmo, com eles mesmos. E mentem até para eles. Eles não estão sentindo fome. E nós não podemos, nós temos que ser aquela balança de esperança e fé. Não nos deixarmos levar porque a pessoa diz, estou com fome, quando na verdade ela ainda não está com fome. Por que eu digo isso? Porque muito mais do que a fome física é a fome espiritual. Eu tenho visto na nossa igreja, e não estou querendo fazer propaganda, mas uma preocupação dos nossos pastores em nós nos vermos nas reuniões, nós recebemos vídeos dos nossos irmãos para vermos que eles estão bem, mas também recebermos uma palavra de incentivo todos os dias. Bíblia. Nós temos visto isso. Todos os dias, os nossos pastores enviam uma mensagem, um versículo bíblico, para suscitar a esperança. Sem falar que nós não podemos esquecer, jamais, tá? Que o nosso caminho para sermos usados por Deus é a oração. É nos colocarmos em oração no lugar do outro. E aí sim, a gente consegue dar uma máscara, a gente consegue, se eu tenho 3 quilos de feijão em casa, eu dou 1, eu dou 2, ou eu contribuo financeiramente para que aquele trabalho na minha igreja não perca a continuidade. E é isso que eu acho importante nesse tema da nossa federação. Porque a esperança, ela envolve 2 caminhos. A fé e as obras. E por mais difícil que seja, a gente precisa começar a cuidar dos nossos. No sentido, quais dos nossos precisam de remédios continuados? Existem pessoas na nossa federação, na nosso PH, que podem auxiliar essas pessoas. Precisamos fazer esse contato. Quais são as pessoas nas nossas igrejas, pelo menos na minha igreja isso tem acontecido, de nós entregarmos uma série de cestas mensais. Nós precisamos, aí é para o PH de Botafogo, nós precisamos garantir que essas cestas continuem sendo entregues. Assim como faz parte da federação, na minha opinião, incentivar as UPHs de que essa necessidade, de que esse propósito não pare, de alguma forma. Nós precisamos ter uma atitude de fé. Ficar em pé, como disse o Glauco, envolve muito mais do que músculos. Envolve fé e esperança, na certeza de que o nosso Deus nos capacita. Eu gostei muito quando ele disse assim, que Paulo, parece que ele já sabia, olha, se vocês tivessem me ouvido, nós não viríamos. Mas já que estamos aqui, olha, nós vamos dar numa ilha. A palavra fala que haviam aqueles que sabiam nadar e aqueles que não sabiam. Então, uma pessoa que sabe nadar, ela sabe colocar os pontos. Onde eu devo ficar mais precavido? Eu devo guardar um dinheiro, eu devo guardar um alimento, olha só, nós precisamos diminuir a quantidade de luz que nós estamos gastando.
a pessoa é precavida, ela sabe nadar em qualquer situação. Mas existem aquelas pessoas que não são. E aí Deus deu a sabedoria e a capacidade delas agarrarem naquilo que flutuava. E elas também deram na mesma ilha, porque Deus foi quem guardou todas as vidas. Irmãos, não se esqueçam disso. É Deus que guarda todas as vidas. Bem, eu não tenho todas as respostas. É um sentimento que eu tenho. Que nós vamos ter que abrir mão do nosso conforto para ajudarmos os outros. Nós vamos ter que ficar de pé e nós vamos ter que mergulhar, sabendo nadar ou não. E, irmãos, é difícil. Então, que o nosso propósito seja pedir a Deus que dentro do nosso círculo nós possamos ter coragem de ajudar. Nós possamos ter coragem de dividir. Amém? Bom dia, irmãos. Aproveitando o gancho aí, estão me ouvindo? Escutando, legal. Aproveitando a pregação do irmão Glauco, né? E do nosso irmão aí falando sobre a questão dele ceder a máscara para uma colega dele de trabalho. A gente realmente tem visto muito acontecer, a mão de Deus agindo, de repente aparece aquela tempestade, no dia seguinte o sol tranquilo, brilhando, mas aí as pessoas já entram de novo numa situação, nessa naufrágio, né? Aconteceu uma coisa muito interessante, porque eles nadaram até a ilha, na hora que Paulo foi acender a fogueira lá, né? Uma serpente veio e grudou na mão dele lá, o cara, pô, tá vendo? Se salvou do naufrágio para morrer aqui envenenado. Quer dizer, mas mais uma vez Deus provou quem é que está comandando isso tudo. No meio desse caos todo aí que as pessoas estão pregando, né? A gente está vendo a mão de Deus a cada dia. Entendeu? Isso aí eu tenho visto. Eu posso falar com muita tranquilidade. Entendeu? Eu saí do Rio, vim para um lugar mais sossegado. Quer dizer, estou numa casa aqui que a gente construiu, uma casa confortável, me aposentei. Então, aqui na minha região, a gente está ouvindo alguns casos aí das pessoas até morrer, ser internada, mas não tem casos assim. Então, o cuidado de Deus comigo, com a minha família aqui, entendeu? Eu acho que é isso. A gente tem que... O Senhor mesmo já tinha falado, deixa o dia trazer o seu próprio mal. A gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Entendeu? Claro que no irmão, é da gente cuidar. A gente precisa realmente visar isso. A gente precisa cuidar dos nossos irmãos aí que estão precisando. A gente precisa cuidar disso. Entendeu? Mas sem esquecer que quem está no comando do caos. Entendeu? Para a gente está um caos, mas ele está no comando ali, ele está vendo. Ele está vendo daqui a 1000 anos o que vai acontecer. Entendeu? Que Deus nos ajude, né? Que a gente tenha essa visão aí. Entendeu? Nossa federação deu um passo à frente importante. Que a gente tenha essa visão de entender que quem está no comando é Deus, mas a gente também não pode ficar só olhando a chuva caindo, né? A gente tem que, de repente, sair na rua com guarda-chuva para ver se alguém está se molhando. Deus abençoe a gente aí por mais essa oportunidade. Bom dia, gente. Eu vou pedir a palavra. Pois não? Pode falar, Rapidinho, eu vou pedir a palavra para fazer um comentário sobre essa movimentação. É o seguinte, eu não sei se os irmãos têm acompanhado, mas tem havido um movimento interessante nos condomínios da Barra da Tijuca. Não sei se tem alguém aqui que seja da UPH, ou more, ou seja de lá, da igreja local. Mas tem havido um movimento interessante que um grupo de pessoas se organizou pela internet e tem passado de carro na porta dos condomínios para fazer coleta de mantimentos e para doar nas comunidades ali do entorno da Barra, Cidade de Deus e a outra ali, eu esqueci o nome, mas que é enorme.
E o que acontece? E das Eu acho que toda crise é uma oportunidade. Rio das Pedras, isso. Toda crise é uma oportunidade. E penso que a nossa igreja, até pela tradição, pela história, pela respeitabilidade histórica que nós conquistamos, graças a Deus, nós temos legitimidade para encampar movimentos similares a esse nos bairros mais nobres, por assim dizer, nos bairros onde as pessoas tenham melhores condições, e programar uma distribuição dentro, talvez, do nosso próprio sistema, nas igrejas localizadas em bairros mais pobres. Então, por exemplo, Botafogo é um bairro cheio de prédios, cheio de condomínio. A gente pode pensar numa ação como essa, talvez, ali no nosso bairro. Outros bairros também, Tijuca, Ilha do Governador, enfim, nós temos aí situações nas quais, e nos próprios bairros, você tem comunidades paupérrimas. Esse cadastro que a gente já faz ordinariamente, ele pode ser ampliado se a gente se associar nesse movimento de coleta a instituições, associações de moradores, etc. Enfim, fica aqui um apontamento nesse sentido de que nós podemos utilizar isso como uma oportunidade de afirmação social do trabalho da igreja. Essa a minha observação. E acho que é uma segunda coisa, e eu vou reaproveitar a fala do Eduardo, é o seguinte: precisamos usar os meios que existem, né? Pode orar antes de usar o app da Caixa, mas se não usar o app da Caixa, não vai baixar o Fundo de Garantia. Da mesma forma, o auxílio emergencial é pelo app. Hoje, os requerimentos de benefícios previdenciários junto ao INSS, todos são ou pelo app ou pelo site do meu INSS. Então, nós, e aí isso eu já me voluntariei, mas acho que isso a gente pode fazer em média escala, nós temos uma função importante de orientar as pessoas. Olha, você sabe fazer? Já tentou? Vamos tentar fazer junto? A gente tem aí mais facilidade de acesso à internet, enfim, ao manuseio, né, dessas ferramentas eletrônicas. Então, eu acho que uma parcela significativa do nosso público-alvo, da nossa ação social, pode ser atendida com, por exemplo, uma orientação sobre como baixar o app da Caixa e acessar o auxílio emergencial e receber R$600 por mês, né? Ou, enfim, outras medidas dessa mesma esfera. Pra você ter uma ideia, quem está no cadastro único, que é aquele cadastro da rede SUAS, né, da Rede Nacional de Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social, está podendo receber diretamente no Rio Centro cestas básicas. A Secretaria Estadual de Assistência Social, junto à Fundação Leão 13, montou no Rio Centro uma central de distribuição de cestas básicas para as pessoas que estão no cadastro único. Então, você vê, às vezes uma informação a gente ajuda uma série de pessoas. Então, como disse o Eduardo, nos colocarmos de pé nesse momento envolve também uma atitude propositiva. Obrigado. Meus irmãos, vocês estão me ouvindo? Quem vai falar agora vai ser o Carlinhos, que tinha pedido para falar, e aí depois o presbítero Guaraci também pediu a palavra. Então, primeiro o Carlinhos, depois o Guaraci, tá legal? Gente, estão me ouvindo? Sim, né? Carlinhos, você está de cabeça para baixo. Como é que eu faço aqui? Deu certo? Não. Ih! Não entendi nada. Tá bom. Continua de cabeça para baixo. Agora voltou. Deu certo? Voltou. Agora deu certo. Voltou. Legal. É que entrou uma ligação aqui, a ligação acabou me atrapalhando aqui. Queridos, eu ouvi atentamente tudo que foi dito, mas eu gostaria muito de me pegar na palavra do Jorge, o nosso presidente lá da Federação de Homens da UPH de Botafogo. Eu disse na semana passada
que eu tomei uma providência de ligar para os amigos, as pessoas que, desculpa quem estava na semana passada e já ouviu isso, estávamos ligando para as pessoas, e eu tenho uma relação enorme de pessoas que não são evangélicas, e a surpresa minha maior foi que algumas delas até choraram sem que eu falasse um texto bíblico. E como o Jorge falou de estar próximo, e o Jorge falou uma frase para mim de suma importância, porque as pessoas estão querendo até se suicidar, e por pasmo nosso, até evangélicos. Eu tenho um projeto que ainda não iniciei, e devo iniciar essa semana agora, semana que vem, que eu estou chamando de Bilhete da Esperança. Eu estarei colocando um papel manuscrito dizendo assim: a minha família está orando pela sua família. Grampear um bombom ou uma bala, ainda não sei, e colocar na caixinha do correio. Eu não estou me identificando, mas tenho orado por Deus por isso, e você pode fazer isso. Um pacote de bombom deve custar, sei lá, 25, 30 reais, e você pode fazer isso no seu prédio, no seu condomínio, ninguém precisa saber. E você, naquela semana, passa a orar pelaquela família. A pessoa que receber isso, alguns deles vão tentar te descobrir. Outros vão simplesmente agradecer. Mas se um pensar que alguém está lembrando da vida dele nessa hora difícil, talvez seja de suma importância. Então, eu queria só falar isso e lançar mais uma vez mais a segunda ideia. Na próxima reunião, a gente lança mais uma. Então, essa é a nossa vontade, essa vontade que nós estamos colocando aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é minha vontade de fazer, e vou fazer se Deus quiser, a não ser que Deus mude essa trajetória. Foi um prazer muito grande estar ouvindo e falando com os irmãos. Um abraço e um beijo no coração de cada um. Estou aqui quietinho ouvindo você. Obrigado. Um abraço, Carlinhos. Agora é o presbítero Guaraci, viu? Meus queridos irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que eu recebi para estar presente aqui nesta reunião. Eu quero dizer que eu já estou me sentindo muito abençoado por tudo que eu estou ouvindo aqui. Eu queria parabenizar a Federação por esta iniciativa. E, à luz da palavra do Glauco, que nos trouxe um texto da palavra de Deus, que relata um evento muito importante, que foi a viagem de Paulo para Roma, e que se aplica de uma forma muito especial ao momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de fazer apenas uma observação sobre esta viagem de Paulo, porque, ao final, eu gostaria de fazer uma sugestão aos irmãos. Esta viagem de Paulo, ela pode ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa, desde a saída de Paulo de Jerusalém, passando por alguns portos, como Cesareia, Mirra e outros, até chegar a Creta. Essa primeira etapa de Paulo, desta viagem de Jerusalém até Creta, foi uma viagem que seguramente teve as suas dificuldades, teve os seus percalços, mas são aqueles dificuldades e percalços naturais de uma viagem naquelas condições. Entretanto, a viagem de Paulo teve uma segunda etapa. A segunda etapa foi a viagem de Paulo desde Creta até ele chegar à ilha de Malta. Esse trecho da viagem foi um trecho onde grandes dificuldades
afligiram aqueles navegantes. Aquela tempestade assolou sobre aquele navio, tivemos aquele naufrágio, onde aquelas pessoas que estavam naquele barco sofreram intensamente naquele período, inclusive sempre pensando na possibilidade de perderem a vida, principalmente quando houve um naufrágio. Pois bem, meus irmãos, esse segundo trecho da viagem, ele é caracterizado por esse sofrimento, essa tempestade, até eles chegarem num porto seguro que foi Malta. E aí passamos para a terceira etapa da viagem, que foi de Malta até Roma. Meus irmãos, pensando no que nós estamos vivendo hoje, essa primeira etapa, ela mostra uma trajetória da nossa vida, e eu quero aplicar isso à nossa igreja, como nós temos vindo atuando até hoje as nossas igrejas. Entretanto, nós nos deparamos agora com essa segunda fase, que foi essa tempestade do coronavírus. A certeza que nós temos é que o nosso Deus, ele é soberano e ele tem o controle de todas as coisas. Essa tempestade vai passar e nós vamos aportar em um porto seguro. E nós vamos continuar a nossa viagem. E, meus irmãos, pelo relato bíblico que todos nós conhecemos, nós sabemos o que foi o ministério de Paulo desde que ele aportou em Malta. Começando em Malta, onde lá tinha povos bárbaros, isso que a Bíblia nos ensina. E ali eles começaram, aqueles bárbaros, a ouvir o Evangelho. E Paulo prosseguiu para Roma, e nós sabemos o que foi o ministério de Paulo neste período. Por que eu estou fazendo esse paralelo destas três fases desta viagem? Meus irmãos, eu entendo que a igreja não será mais a mesma depois deste coronavírus. Nós tínhamos uma igreja até nós entrarmos nesse processo. E seguramente nós vamos sair uma outra igreja. E o que eu estou percebendo, que é um assunto que eu creio que a federação teria uma grande poder de liderança de discutir essa temática, é o que nós podemos fazer nessa nova fase da viagem que está na nossa frente. Eu penso, a minha opinião pessoal, é que as nossas igrejas, até então, ela tinha uma preocupação extremamente, muito mais focada no intramuros. E a nossa visão do extramuro talvez fosse um pouco limitada. Entretanto, está se descortinando diante de nós uma possibilidade estupenda para nós alcançarmos o extramundo. O mundo está diante de nós. E nós temos ferramentas para isto, e nós estamos demonstrando que, mesmo sem sair de casa, nós temos tido a oportunidade de abençoar e alcançar muitas vidas. Meus irmãos, eu creio que essa temática ela é importante e eu estou convencido de que a Federação de Homens ela tem
uma capacidade não só de liderança, mas de conhecimento para liderar projetos que visem exatamente atender a esse novo período que a nossa igreja vai viver. Sempre com um propósito único, propósito duplo, de evangelizar e assistir o necessitado. Coisas que foram faladas aqui e que nós precisamos sempre levar em consideração nas nossas observações. E que Deus possa nos abençoar para que todos nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor para que a sua obra seja feita e amplificada nesse novo momento que nós viveremos no pós-pandemia. Era isso que eu queria falar e muito obrigado. Obrigado, presbítero. Agora foi o Maurício que pediu a palavra. Meus irmãos, tem sido a nossa segunda experiência, né, de estarmos reunidos como federação de igrejas. Tem sido um privilégio podermos aprender com os irmãos e termos tantas novas visões sobre a perspectiva do momento em que vivemos. O Guaraci muito propriamente falou coisas. Olha quantos desafios nós temos. E o Guaraci falando, agora o presbítero Guaraci falando. Desculpe lhe chamar de Guaraci, meu querido, mas é a intimidade. Tá bom? Deus abençoe. Mas ele falando agora, e eu estava lembrando de Jerusalém, né? Aquela igreja trancada lá em Jerusalém, muito bom, estava muito bom a experiência de Jerusalém, né? E aí Deus diz assim, olha, quer saber de uma coisa? Está muito bom esse negócio aí, vamos espalhar esse negócio por aí. E é uma perseguição, né? A perseguição veio sobre Jerusalém e a igreja se espalhou e começou então, né, o que a gente entende como o grande evangelho andando, né, por aquelas regiões. E eu estudando sobre a igreja de Roma, interessante que a igreja de Roma, onde Paulo esteve por lá, Pedro esteve por lá, foram martirizados em Roma, mas interessante que quando eles chegaram em Roma, já existia uma igreja lá. E a igreja foi para lá, foi construída por lá por pessoas totalmente desconhecidas. Pessoas que não, né, ninguém sabe o nome dessas pessoas, mas elas com certeza são testemunhas fiéis de Cristo Jesus e um dia nós poderemos abraçar essas pessoas. Eu acho que é um desafio, como o Guaraci muito bem frisou, estamos diante de um grande desafio agora, como Igreja de Cristo, né? As nossas instituições presbiterianas, né? As nossas UPHs, federação, temos um grande desafio, enxergarmos isso, vermos isso e atuarmos para que Deus nos mostre um caminho de como avançar é muito próprio. Eu acho que realmente estamos aí. E eu gostaria de confessar para os irmãos uma grande dúvida que de vez em quando vem ao meu coração e eu oro diante de Deus, né, sobre essa dúvida que é uma coisa muito minha particular. E a dúvida é a seguinte: o porquê que Deus nos ama? Por que Deus ama o ser humano? Porque quando a gente vai lendo as Escrituras, a gente vai vendo que o ser humano, né, começando lá em Gênesis, né, o ser humano ele vai cada vez se afundando mais. O ser humano é corrupto, o ser humano é difícil, o ser humano por ele mesmo não tem jeito nenhum. Mas por que Deus nos ama? De vez em quando eu me pego com essa dúvida no coração e eu oro a Deus, por que o Senhor nos ama? Né? Da onde brota esse amor tão gigante, tão grande por nós, seres humanos? E me mostra o porquê. Me diga por que o Senhor nos ama tanto a ponto de dar o seu filho, né, para morrer na cruz por nós. Da onde vem esse amor tão grande por nós? E eu passei esse mês, passou todo o mês de abril, todos os dias, eu passei, os irmãos que me acompanharam, sabe, eu passei no hospital, a Gafage, acompanhando a minha sogra por uma situação de uma prótese que ela colocou. E eu tive a experiência lá no hospital esse mês de Deus poder me mostrar, né? E cuidando lá da minha sogra, por vezes, entrou lá naquele quarto de hospitais enfermeiras que deixaram suas famílias, enfermeiras que estavam até doentes. Meus irmãos, eu vi enfermeiras lá doentes, com febre,
com dor de cabeça intensa, com certeza contaminadas, mas elas estavam ali prestando um serviço. E a última enfermeira que a gente conversou, que estava assim, passando muito mal, né? Mas mesmo assim estando ali, a gente perguntou: você não devia estar aqui, você devia estar em casa, né? Você devia ter sido liberada. E aí ela disse assim: não, mas eu não fui liberada, eu não fui. E eu estou aqui. Isso era meia-noite, ela veio dar uma injeção na minha sogra, e a gente conversou com ela, tivemos a oportunidade de orarmos junto com ela, com a sua família, pela sua família. E então Deus me mostra, dizendo assim: olha, pessoas como ela têm deixado suas famílias, têm deixado uma situação que poderiam estar em casa para estar aqui servindo outras pessoas que também necessitam, né? Claro que se a gente for pensar, é uma situação totalmente contra a prudência, né? Uma coisa, mas essa pessoa, ela está ali cumprindo a sua função. Então Deus me mostrou assim: olha, há no ser humano a imagem de Deus. Por isso que eu amo o ser humano. Quer dizer, o ser humano em Cristo Jesus ainda é capaz. Ainda é capaz. A imagem de Deus. Quer dizer, aquela pessoa que deixa a sua família, deixa os seus filhos em casa, mas está mesmo correndo grande risco, indo lá servir outros que estão em dificuldade, em necessidades tão grandes. Essa pessoa mostra a imagem de Deus que ama, né? Mostrando, servindo outras pessoas. E eu pude observar isso várias vezes durante esse mês, várias vezes. Pessoas que não precisavam estar ali, poderiam ter pedido para não estar, outras que não foram liberadas, mas mesmo assim, correndo risco, elas estão ali servindo outros que precisam. Então, eu gostaria de pedir também, no final, a gente estamos orando por essa grande equipe de profissionais de saúde que tem se levantado em meio a essa pandemia e colocando as suas famílias em segundo, terceiro, às vezes quarto plano, mas estão servindo a população do Brasil e do mundo. Elas estão, né, abrindo mão da sua saúde, né, da sua segurança pessoal, mas estão ali. E ontem eu conversei com um médico que a minha sogra teve um quadro agravado e ela foi submetida a ela foi separada, então, por conta de suspeita de corona. E eu estou em casa, fui liberado, quer dizer, eu tive que sair do hospital, estou em casa e estou de quarentena por 14 dias. Se algum sintoma aparecer, eu tenho que procurar, então, os hospitais. Ela está, então, agora separada, isolada. Mas eu ouvi de um médico que está lá com ela, que veio dar esse diagnóstico para ela ontem no quarto, porque foi muito triste assim, a situação ali, ele veio assim para acalmá-la, tal. E o médico falou: então, olha, eu estou 3 meses sem ver os meus familiares. Estou há 3 meses sem ver os meus familiares. Então, naquele momento, eu senti assim: poxa Deus, como o Senhor tem levantado homens e mulheres para estar à frente nessa guerra. Sustenta-os, esteja sustentando essa grande equipe de pessoas. E Deus pôde me mostrar, então, olha a imagem de Deus revelada no serviço voluntariado, né, de pessoas por outros seres humanos. Então, essa é minha palavra, a gente entender como Deus tem se revelado a mim, né, nessa situação. Will, tem mais alguém aí? O Luiz Felipe Moreira pediu a palavra agora. Pode falar, meu irmão. Ele tem que liberar o microfone dele, não? Sim. Vou liberar o microfone dele, só um minuto. Luiz Felipe. Pode falar, meu irmão. Olá, bom dia a todos. Me chamo Luiz Felipe e sou membro da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu só gostaria de tecer pequenas palavras. Eu também sou advogado e trabalho na parte trabalhista. E ultimamente eu tenho me sentido muito emotivo em relação a algumas coisas que eu tenho visto. Os comentários que eu irei falar a seguir seriam apenas para colocarmos essas pessoas em oração. Eu atendo bastante empresas
e muitas empresas estão dispensando funcionários devido a essa atual crise econômica, essa atual pandemia mundial. E eu gostaria de relatar um fato que mexeu bastante comigo. Um desses funcionários que eu, infelizmente, tive que autorizar a dispensa, entrou em contato comigo. Eu fico até emotivo, as lágrimas, dizendo que eu sou, entre arrimo de família, eu necessito do meu trabalho para sobreviver. E eu tentei recuperar essa posição dessa pessoa na empresa, mas o proprietário, o empresário, ele me falou algumas palavras. Felipe, infelizmente, eu só consigo aguentar 2 meses. E essa é uma das únicas medidas que eu tenho para conseguir me segurar. A gente entra numa situação muito complicada nesse momento. Eu não estou querendo falar quem está certo ou quem está errado. Eu só quero levar essa experiência que eu tive para que nós possamos orar por essas pessoas que estão perdendo esses empregos e por esses profissionais, empresários, autônomos, profissionais liberais que estão também tendo os seus negócios arruinados devido a tudo isso. Era apenas isso que eu gostaria de comentar com vocês e pedir a oração ainda mais fervorosa para essas pessoas que estão nesse momento tão difícil. Tão difícil. Valeu, Amém. Luiz. Tem mais alguém que pediu a palavra, meus irmãos? Will, tem mais alguém aí? Não, né? No chat aí? Não. Tá. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer grandemente a participação de todos e eu gostaria de que nós encaminhássemos agora um momento de oração. Eu vou pedir algumas orações aqui e se os irmãos desejarem, por favor, levante a mão se o irmão tem mais algum motivo de oração. Primeiramente, eu vou... Por favor, André. Se quiser pode falar. Na verdade, pedir aos irmãos pela Cris, né? Esposa do nosso Claudinho. O Cláudio aprove ao senhor chamar a sua presença. Ele foi parece que ele foi fazer uma cirurgia e pegou o coronavírus e partiu. Cláudio Spiller era diácono, nós fomos juntos diácono na catedral e ele teve derrame. Por acaso, um dia que ele teve aquele derrame lá, o AVC, né? Eu estava perto, eu e minha esposa corremos lá também corremos junto para lá, para Bom Sucesso na época. E a Cris realmente foi dele. Ele vem esses anos todos, foi muito difícil. Da vida dele, realmente o cara que era muito ágil na igreja, muito ativo. De repente ele teve esse freio assim, e realmente foi pesado até para a Cris mesmo. Então eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela família, para que o Senhor possa estar consolando, dando descanso, derramando o seu bálsamo sobre eles. E pela nossa nação também. A gente precisa estar orando pela nação. E como o irmão falou aí, que é advogado trabalhista, realmente está muito difícil e não se tem muito o que fazer. Só Deus agindo. E com Deus agindo, quem impedirá, né? Deus possa estar abençoando, viu? Obrigado, irmão. Bom, vamos começar a orar então, meus irmãos. O presbítero Alcides está ouvindo? Ele está mutado, né? Ele está mutado. Presbítero Alcides? Sim. Eu gostaria de pedir que o senhor pudesse orar, Sim, meu irmão. estou ouvindo. O senhor pode fazer uma oração para a gente? Claro. Orar? Tá, eu vou pedir para o senhor Primeiramente, orar. eu queria agradecer a presença de todos. Realmente foi uma reunião muito educativa, uma reunião muito abençoada. E eu acredito que tenha abençoado a todos. Mas, meu irmão, precisamos orar realmente, que a situação está feia, senhores, porque a gente vê o que está acontecendo aí, eu relato de todos os irmãos, e que a gente fica pensando, você tem família, tem os seus compromissos, de repente fica sem emprego, é muito difícil isso, a situação é feia. E como nós ouvimos aí, tem
tem irmãos até que quiseram se suicidar realmente por causa dessa situação. Mas, oh Deus, mas nós sabemos que temos um Deus que nós podemos confiar nele, e por isso nós vamos orar agora. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos esta oportunidade de estarmos reunidos através desses meios de comunicação. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa reunião, muito obrigado por todos que estão aqui, que estão participando, Senhor. Muito obrigado pela saúde de todos, Senhor. E muito obrigado também, Senhor, pelos que estão se recuperando. E nós queremos te pedir também pelos médicos, pelas enfermeiras, como nós acabamos de ouvir, a dedicação, muitos que não vão até a sua casa, mas estão ali, Senhor, no trabalho, cuidando das pessoas. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a passar por essa situação de pandemia que estamos passando. Eu sei que tu está no controle de tudo, mas dá-nos força para que possamos aguentar essa situação que nunca vivemos. E agora nós estamos passando por isso e não sabemos nem como vamos proceder. Mas entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. E agora, Senhor, nós queremos te pedir pela Cristina, Senhor, Sim. a nossa irmã querida, Senhor, que de repente teve seu companheiro chamado à tua presença. Que tu possa estar atuando, abençoando, guardando, confortando, Senhor, para que ela possa superar essa situação. E, Senhor, fica com todos nós, abençoa, nos guarda e perdoa, Senhor Deus, nossas faltas, nossas transgressões e ajuda-nos a passar por essa pandemia que está destruindo todas as nações, inclusive a nossa. E nós queremos te pedir ainda pelo presidente da República, Senhor, dar sabedoria a esse homem, Senhor, para que ele possa, Senhor, estar dirigindo essa nação com sabedoria, Senhor, mas deixando dessas palavras, essas conversas que não contribuem para nada, mas que precisam realmente trabalhar para que esse Brasil cresça, desenvolva, e nós passamos dessa situação que estamos vivendo, Senhor. Pessoas desempregadas, pessoas que não têm emprego, pessoas que querem trabalhar e não podem. Ó Senhor, muito obrigado por tudo. Continua conosco, abençoa-nos, guarda e perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados no nome santo e precioso do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Amém, amém, querido. Eu vou pedir que o nosso querido reverendo Isaías, que é o secretário presbiterial, possa fazer uma oração de encerramento, já agradecendo pela palavra a nossa trazida pelo João Glauco, agradecendo a igreja de Botafogo, que foi quem organizou essa nossa reunião de hoje, junto ao irmão Glauco, pedindo a bênção de Deus à nossa federação, a todas as UPHs, e a gente já tem como desafio aqui, Glauco, organizar, como você mesmo se propôs, alguma coisa com relação à instrução, né? Como você se colocou à disposição, se você me permitir, eu gostaria de organizar, assim, junto às UPHs, junto às nossas igrejas federadas, a possibilidade de a gente fazer uma videoconferência ou alguma coisa, realmente instruindo as pessoas de como a gente pode entrar aí nos meios, através dos meios digitais, pessoas têm realmente dificuldade, né, de poder acessar aí as plataformas que os governos têm disponibilizado, instruí-las. Então, se for se assim você puder nos ajudar, a gente tenta caminhar junto aí, Jorge, ver se a gente consegue bolar alguma coisa ainda esse mês aí, de repente uma live durante a semana, alguma coisa aí. Fala alguma coisa, Glauco? Alô? Sim, querido. É só para dizer que estou à disposição. Vai ser uma grande alegria poder contribuir. E já aproveito e instigo o Luiz Felipe que também ele participe, dando orientações aí sobre as modificações na legislação do trabalho nesse período, o que também vai ser bastante enriquecedor, né? Podíamos fazer um mix aí de temas, previdência, assistência social e até a própria orientação para o pessoal em relação à questão trabalhista, regras gerais, informações gerais que possam ajudar as pessoas. Estou à disposição.
Amém, querido. Amém. Então, meus irmãos, reverendo Isaías, o senhor está com a palavra para uma oração. Senhor, nós te louvamos. Tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa família, tu és o Deus da tua igreja. Te agradecemos, ó Pai, pelas vidas preciosas que participaram, Senhor, deste bate-papo de forma muito especial. A vida do Dr. Glauco, pedimos que tu o abençoes e que tu continues a dirigi-lo na sua vida profissional e também na sua vida espiritual. Abençoa, Pai, a todos os membros da UPH. Que a tua graça esteja sobre nós. Senhor, protege-nos, livra-nos de todos os males, livra, ó Deus, as nossas famílias, porque tu és um escudo forte. Pedimos que tu continues a nos abençoar, a prover tudo aquilo de que temos necessidade para a nossa vida material e espiritual. Oramos, ó Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, antes do encerramento definitivo, eu gostaria de agradecer ao Jorge. Jorge, valeu aí pelo esforço, né, pela organização aí, e te passar a palavra se você quiser falar alguma coisa aí, por favor. E já te cobrando, né, para a gente estar junto na organização desse evento aí, junto com o Glauco, com o Felipe. Topou, né, Felipe? Tá junto nesse evento aí? Então tá. Então a gente vai trabalhar junto aí para fazermos uma próxima live aí. Jorge, com a palavra. Então, nós podemos sim fazer, eu só preciso de ajuda para a gente poder organizar isso, tá? Como já foi falado, o Glauco, o Felipe já se colocou à disposição, então só precisamos organizar e escolher o dia aí que a gente possa poder contar com eles. Bom, quero agradecer aí por essa oportunidade. A palavra do Glauco falou muito ao meu coração, faz a gente lembrar de mensagens feitas por um pastor, meu primeiro pastor reverendo Eudi, né? Que foi o meu primeiro, foi logo no início da minha carreira evangélica, vamos dizer assim, e ele trouxe uma mensagem em cima dessa passagem que ecoa no meu coração até hoje. Então, muito obrigado a todos, e gostaria de mais uma vez enfatizar a situação dos nossos abrigos. Eu tenho informações diretas de todos eles, tenho acompanhado, eu tenho os meios que a gente pode ajudá-los, tá bom? Através de conta corrente. Gostaria que cada um de vocês, se a gente pudesse se comunicar depois também pelo grupo da federação, para a gente poder, não só os abrigos, a gente tem conhecimento de tantas outras pessoas, tantas outras famílias essas que a igreja pontualmente tem ajudado, ok? A situação dos abrigos ela é um pouco mais separada, né? Das famílias da igreja. Então, gostaria que cada um se manifestasse, me ajudando, né, a organizar isso. É claro que tem muita gente envolvida nisso, já também tomando as suas providências, mas eu não queria deixar que isso passasse, principalmente nesse momento aí de pandemia, onde as pessoas estão dentro de casa, não podem sair de casa, não podem fazer as suas doações como faziam, né, anteriormente, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado aí por essa oportunidade e quero dizer que muito me abençoou. Esse áudio está desligado, Maurício. Alô? Não. Oi? Sim. Está ouvindo? Está ouvindo ainda? Agora está bom. Estou te ouvindo, Maurício. Agora, sim. No grupo, Jorge, no grupo da federação, eu vou fomentar isso que você, no grupo da federação, eu vou fomentar isso que você pediu e de repente a gente pode, como federação aí, junto com as nossas igrejas, levantarmos uma quantidade de cestas básicas junto com as juntas diaconais. Eu vou fomentar isso no nosso grupo lá e, havendo a possibilidade, a gente vai falando lá, tá bom? Quero agradecer a presença de todos, meus irmãos, e dizer para vocês que no próximo sábado, 10 horas, a gente tem um outro compromisso marcado.
10 horas da manhã, próximo sábado. Quem vai organizar é a Igreja das Américas e a gente vai estar junto, então, sábado que vem. E nos nossos grupos de WhatsApp, aí a gente tem mandado os convites. Espero que todos nós estejamos juntos no sábado que vem e mais algum irmão que deseja participar. Semeando a Esperança é um projeto da nossa federação e tem tudo para a gente continuar aí com esses bate-papos virtuais aí, realmente semeando a esperança em Cristo Jesus. Que Ele que nos une, Ele que une a sua igreja. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, de vós, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou desmutar. Eu acho que antes de desmutar todo mundo, a gente podia falar o moto, né? Porque sim, não dá para falar todo mundo junto, porque senão fica tudo embolado. Só um minuto, deixa eu só deixar desmutado o Maurício. Aí todo... Oi. Vamos lá? Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Um bom final de semana, Amém. meus irmãos, com a graça de Jesus. Obrigado, reverendo Isaías. Agora sim, um abraço, querido. A todos os irmãos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tá bom. Valeu, Maurício.